Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do Mestre Jesus possa estar com todos nós, que sejamos gratos mais uma vez por essa santa oportunidade de estarmos aqui, ouvindo e aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos do nosso irmão maior Jesus Cristo. Sempre é uma alegria, uma gratidão muito grande poder estar aqui com todos vocês, conversando um pouco mais sobre os ensinamentos de Jesus. Então, dando continuidade aos estudos que estamos fazendo, né, da nossa apostila de Espiritismo, hoje nós vamos para a aula 23, onde a gente vai falar sobre bem-aventurados misericordiosos, a gente vai falar sobre reconciliação com os adversários, vamos falar sobre o perdão e sobre a indulgência. Então, é sobre esses assuntos que a gente vai falar hoje. Então, para quem tem a apostila, nós estamos na página 79, e quem hoje vai começar a leitura para nós é a Karina. Vamos lá, Cá, por favor, pode ler. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Jesus em Mateus, versículo 7. Se vosso irmão pecar contra ti, vai e corrige-o entre ti e ele somente, se te ouvir, ganhando terá a teu irmão. Então, chegando-se Pedro a ele, perguntou: Senhor, quantas vezes poderá pecar meu irmão contra mim, para que eu lhe perdoe? Será até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus: Não te digo que até 7 vezes, mas que até 70 vezes 7 vezes. Jesus em Mateus, capítulo 18, versículo 15 a 21, 15, 21 e 22. A misericórdia é o complemento da mansuetude, pois que o misericordioso também é manso e pacífico. A misericórdia consiste em perdoar as ofensas e continuar a se fazer o bem àquele que agrediu e ofendeu. Isso aí, Cá. Antes da gente continuar, fazer um pequeno comentário sobre o Bem-aventurados misericordiosos, que de certa forma a gente acabou falando um pouco quando a gente comentou sobre a justiça na aula passada. Quando Jesus aqui fala, né, e a nossa apostila fala e ensina sobre a misericórdia é, como a nossa apostila está falando, é esse complemento em relação à mansuetude. Por quê? Porque a misericórdia, ela é um olhar que a gente deve ter de mais compaixão em relação aos problemas, aos comportamentos das pessoas que estão à nossa volta. Porque eu comparei com a justiça. Lembra que a gente até comentou que existe um justiceiro dentro da gente, que muitas vezes nas situações a gente fala assim, bem feito, se ele está passando por isso é porque ele merece passar por isso, né? Às vezes tem uma pessoa de situação de rua, bem feito, foi porque fez alguma coisa errada na outra vida, a pessoa de repente tem algum problema físico, alguma coisa, bem feito, porque aprontou, fez alguma coisa e por isso que está assim. A gente olhar um pouco demais, com um olhar de amor em relação às outras pessoas, aos problemas, aos comportamentos que elas apresentam, do mesmo jeito que a gente gostaria que fosse olhado conosco. É aquilo que a gente sempre fala, muitas vezes a gente pede a justiça para as outras pessoas e misericórdia para a gente, mas a gente precisa também ter a misericórdia em relação às outras pessoas, não importa quem elas sejam, não importa o comportamento que elas apresentam. Elas são o resultado de várias reencarnações e várias experiências que elas tiveram, o que elas são hoje é o resultado de tudo isso. Então, não é por acaso que ela apresenta, que ela tem aquele comportamento, realiza aquele trabalho. Então, muito da misericórdia é a gente entender isso. É um pouco como Jesus, quando ele esteve conosco, e as pessoas que chegaram até ele tratava assim, era assim que ele fazia. Vinha lá o cego e falava, Jesus, mestre, eu quero voltar a enxergar. Ele não ficava julgando a outra pessoa lá, você está assim porque você fez outra coisa na sua vida, eu não vou te curar. Não, muito pelo contrário. Ele recebia com amor e se aquilo não fosse prejudicar a pessoa, ele fazia a cura que a pessoa necessitava. Então, é um pouco esse comportamento que a gente precisa ter em relação às outras pessoas. Que nem aconteceu, né, aquele caso, acho que não sei se foi começo de semana, na semana passada, daquele ativista lá nos Estados Unidos que acabou, né, acabado sendo morto por causa tomou um tiro, e vi muitas pessoas falando, colheu aquilo que plantou, mas assim, a gente olhar, por mais que aquilo que ele pregue seja totalmente, por exemplo, diferente daquilo que eu penso, principalmente diferente do que é transmitido aqui pra gente, ter misericórdia pela pessoa, porque afinal era um pai de família, tinha esposa,
né? Como que vai ser a criação do filho agora sem o pai, a esposa sem o marido, sabe? É a gente ter esse olhar um pouco mais de misericórdia em relação às outras pessoas. Tirar um pouco esse negócio do julgamento frio e calculista, muitas vezes, que a gente tem. E a gente, por espírito, e saber que nada é por acaso, saber que muito do que nós vivemos hoje é resultado de algo que nós fizemos no passado, a gente, às vezes, tem esse negócio do julgamento firme e forte com as outras pessoas. Mas a gente é olhar um pouco com amor em relação a nós também, tá, gente? Não é só em relação às outras pessoas. A gente se castiga e se pune muito em relação aos nossos comportamentos, aquilo que a gente faz, é um pouco ter misericórdia um pouco da gente também, da gente entender que a gente está em aprendizado, que a gente é ainda imperfeito, que a gente ainda vai errar, é ter um pouco desse olhar com amor para nós mesmos, até para a partir daí a gente ter esse olhar um pouco de amor em relação às outras pessoas, em relação às situações das outras pessoas. Vamos lá, Liliane, vamos falar sobre a reconciliação dos adversários, então. Ok. Conserta-te sem demora com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz, e que o juiz te entregue ao seu ministro e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá enquanto não pagares o último ceitil. Jesus em Mateus, versículo 25 e 26. Há, na prática do perdão e na prática do bem em geral, além de um efeito moral, um efeito também material. A morte, como se sabe, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem sempre com seu ódio, além da sepultura, aqueles que ainda são objeto do seu rancor. Daí ser falso, quando aplicado ao homem, o provérbio morto o cão acaba a raiva. O espírito mau espera que aquele a quem quer mal esteja encerrado em seu corpo, e, assim menos livre, para mais facilmente o atormentar, atingindo-o nos seus interesses ou nas suas mais caras afeições. É necessário ver, neste fato, a causa da maioria dos casos de obsessão, sobretudo daqueles que apresentam certa gravidade, como a subjugação e a possessão. O obsediado aqui no caso, né? E o possesso são, pois, quase sempre vítimas de uma vingança anterior, a que provavelmente deram motivo por sua conduta. Deus permite a situação atual para os punir do mal que fizeram, ou, se não o fizeram, por haverem faltado com a indulgência e a caridade, deixando de perdoar. Importa, pois, com vistas à tranquilidade futura, reparar o mais cedo possível os males que se tenham praticado em relação ao próximo, e perdoar aos inimigos, para assim se extinguirem antes da morte todos os motivos de desavença, toda a causa profunda de animosidade posterior. Desta maneira, se pode fazer de um inimigo encarnado nesse mundo um amigo no outro, ou pelo menos ficar com a boa causa. E Deus não deixa sabor da vingança, não deixa ao sabor da vingança aquele que soube perdoar. Quando Jesus recomenda que nos reconciliemos o mais cedo possível com o nosso adversário, não quer apenas evitar as discórdias na vida presente, mas também evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Não saireis de lá, disse ele, enquanto não pagardes o último ceitil, ou seja, até que a justiça divina não seja completamente satisfeita. Portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrares aí que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar com teu irmão, e depois virás fazer a tua oferta. Jesus em Mateus, versículo 23 e 24. Quando Jesus disse, vai te reconciliar primeiro com teu irmão e depois virás fazer a tua oferta, ensinou que o sacrifício mais agradável ao Senhor é dos próprios ressentimentos, que antes de pedir perdão ao Senhor, é preciso que se perdoe aos outros, e que, se em algum mal se tiver feito contra um irmão,
é necessário tê-lo reparado. Somente assim a oferenda será agradável, porque proveniente de um coração puro de qualquer mau pensamento. Ele materializa esse preceito, porque os judeus ofereciam sacrifícios materiais e era necessário conformar as suas palavras aos costumes do povo. O cristão não oferece prendas materiais, pois que espiritualizou o sacrifício. Mas o preceito não tem menos força para ele. Oferecendo sua alma a Deus, deve apresentá-la purificada. Ao entrar no templo do Senhor, deve deixar lá fora todo o sentimento de ódio e de animosidade, todo mau pensamento contra o seu irmão. Só então sua prece será levada pelos anjos aos pés do Eterno. Eis o que ensina Jesus por essas palavras: deixai ali a vossa oferta diante do altar, e ide vos reconciliar primeiro com vosso irmão, se quereis ser agradável a Deus. Bom, reconciliação com os adversários, vamos lá. Eu não vou entrar muito especificamente no tema, porque na aula 25 a gente vai falar sobre amai os inimigos. Mas assim, dá para a gente ir já conversando um pouco sobre o tema, já tipo dando uma introdução em relação a isso. O que Jesus quis dizer, né? Que nem nossa apostila está relatando aqui que ele disse, né? Aproveita lá que seu adversário está andando do seu lado e procura se reconciliar com ele. Ou naquela parte lá, antes de você dar a sua oferta, vai lá e reconcilie-se com o seu adversário. Eu sei que tem gente que prega o contrário, mas o Jesus ensinou não. Jesus falou, ó, antes de você dar a sua oferta, reconcilie-se com o seu adversário. Por quê? Porque isso é mais valoroso aos olhos de Deus? Porque isso tem mais valor? Por que isso é mais importante? Gente, é uma coisa que a gente sempre fala. Não é porque a gente desencarna que a gente vira anjo, a gente vira demônio. A gente continua sendo a mesma pessoa que a gente é. A única diferença é que a gente não tem um corpo físico. Então, as mesmas tendências, os mesmos gostos. As pessoas de quem eu amo, eu vou continuar amando. As pessoas de quem eu não gosto, eu vou continuar não gostando. Vai continuar do mesmo jeito, não vai mudar nada. Então, o que ele está falando aqui? As pessoas com que a gente tem uma certa adversidade, uma pessoa que a gente pode até chamar de inimigo mesmo, que a gente tem algum problema, se a gente não procurar reparar, amenizar isso, o que vai acontecer? Quando esse espírito desencarnar, ele vai estar sem o corpo material, então ele vai estar mais livre, ele vai continuar com esse sentimento de ódio, de rancor, de angústia, de mágoa em relação a você, e ele vai lá atrás de você procurando acertar as contas daquilo que você pode ter prejudicado ele, ou ele se sentir, né, que foi prejudicado por você em algum momento. E às vezes ele não vai atingir você diretamente, mas ele vai atingir as pessoas à sua volta buscando o seu desequilíbrio. Então, para evitar esse problema, o que Jesus está falando? Antes de acontecer isso, você ir para a espiritualidade, ele ir para a espiritualidade antes de você ir acontecer isso, procura se reconciliar aqui. Procura se acertar de uma melhor maneira para que isso não vá acontecer, até para que isso não vá perdurar para outras vidas. Para que você não tenha que, em outra vida, ter que acertar de novo com a pessoa. Já diria o filósofo Chaves, volta o cão arrependido, vai lá voltar de novo para acertar com a pessoa, se a pessoa estava do seu lado. Tudo bem, mas façamos a nossa parte. É isso que Jesus fala. Reconcilia-te com o seu adversário, faça a sua parte. Agora, se ele não quiser, é ele. Mas a sua parte a gente fez. Vamos falar então sobre o perdão? Deixa eu ver como é que está a apostila aqui. Quem vai fazer a leitura para a gente? É a Ana ou o Paulinho? Sou eu. Vai lá, Paulinho, manda ver então. Acho que agora vai. O perdão. Infeliz daquele que diz, eu jamais perdoarei, porque se não for condenado pelos homens, o será certamente por Deus. Com que direito pedirá perdão de suas próprias faltas, se ele mesmo não perdoa os outros? Jesus nos ensina que a misericórdia não deve ter limites. Quando diz que se deve perdoar ao irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Mas há 2 maneiras bem diferentes de perdoar. Uma é grande, nobre, verdadeiramente generosa, sem segunda intenção, tratando com delicadeza o amor próprio e a suscetibilidade do adversário, mesmo quando a culpa foi inteiramente dele. A outra é quando o ofendido
ou aquele que assim se julga impõe condições humilhantes ao adversário, fazendo-o sentir o peso de um perdão que irrita em vez de acalmar. Se estende a mão, não é por benevolência, mas por ostentação, a fim de poder dizer a todos: vede quando sou generosos. Nessas circunstâncias, é impossível que a reconciliação seja sincera, de uma e de outra parte. Não, isso não é generosidade, mas apenas uma maneira de satisfazer o orgulho. Em todas as contendas, aquele que se mostra mais conciliador, que revela mais desinteresse próprio, mais caridade e verdadeira grandeza de alma, conquistará sempre a simpatia das pessoas imparciais. Quantas vezes perdoarei ao meu irmão? Perdoá-lo-eis não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Eis um desses ensinos de Jesus que devem calar em vossa inteligência e falar bem alto ao vosso coração. Comparai essas palavras misericordiosos com a oração tão simples, tão resumida e ao mesmo tempo tão grande nas suas aspirações, que Jesus ensinou aos discípulos, e encontrareis sempre o mesmo pensamento. Jesus, o justo por excelência, responde a Pedro: perdoarás, mas sem limites. Perdoarás cada ofensa, tantas vezes quantas ela te for feita. Ensinarás a teus irmãos esse esquecimento de si mesmo, que nos torna invulneráveis às agressões, aos maus tratos e às injúrias. Serás doce e humilde de coração, não medindo jamais a mansuetude, e farás, enfim, para os outros o que desejas que o Pai Celeste faça por ti. Não tem ele de te perdoar sempre, e acaso conta o número de vezes que o seu perdão venha a apagar as tuas faltas? Ouvi, pois, essa resposta de Jesus, e como Pedro, aplicai-a a vós mesmos, perdoai, usai a indulgência, sede caridosos, generosos e até mesmo prodígios de vosso amor. Daí porque o Senhor vos dará, abaixai-vos que o Senhor vos levantará, humilhai-vos que o Senhor vos fará sentar à sua direita. Perdoai, pois, os vossos irmãos, como tendes necessidade de ser perdoados. Se os seus atos vos prejudicaram pessoalmente, eis um motivo a mais para seres indulgentes, porque o mérito do perdão é proporcional à gravidade do mal, e não haveria nenhum em passar por alto os erros de vossos irmãos, se estes apenas vos incomodassem de leve. Não vos ouvides de que, tanto em palavra como em atos, o perdão das injúrias nunca deve reduzir-se a uma expressão vazia. Esquecei o mal que vos tenham feito e pensai apenas numa coisa, no bem que possais fazer. Aquele que entrou nesse caminho não deve afastar-se dele, nem mesmo em pensamento, pois sois responsáveis pelos vossos pensamentos, que Deus conhece. Fazei, pois, que eles sejam desprovidos de qualquer sentimento de rancor. Deus sabe o que existe no fundo do coração de cada um. Feliz aquele que pode dizer cada noite ao dormir: não tenho nada contra o meu próximo. Perdoar aos inimigos é pedir perdão para si mesmo. Perdoar aos inimigos é dar prova de amizade. Perdoar as ofensas é mostrar que se melhora. Perdoais, pois, meus amigos, para que Deus vos perdoe. Porque se fordes duros, exigentes, inflexíveis, se guardardes até mesmo uma ligeira ofensa, como quereis que Deus esqueça que todos os dias tendes grandes necessidades de indulgência? Infeliz daquele que diz: eu jamais perdoarei, porque pronuncia a sua própria condenação. Quem sabe, se mergulhando em vós mesmos, não descobrireis que fostes o agressor? Quem sabe, se nessa luta que começa por um simples aborrecimento e acaba pela desavença, não foste vós a dar o primeiro golpe? Se não vos escapou uma palavra ferina, se usaste de toda a moderação necessária, sem dúvida o vosso adversário está errado ao se mostrar tão suscetível, mas essa é ainda uma razão para seres indulgentes e para não merecer a ele a vossa reprovação.
Admitamos que fosseis realmente ofendido em certa circunstância. Quem sabe se não envenenasses o caso com represálias, fazendo degenerar numa disputa grave aquilo que facilmente poderia cair no esquecimento. Se dependeu de vós impedir as consequências e não o fizeste, sois realmente culpado. Admitamos ainda que nada tendes a reprovar na vossa conduta. E nesse caso, maior será o vosso mérito se vos mostrardes clementes. Mas há duas maneiras bem diferentes de perdoar. Há o perdão dos lábios e o perdão do coração. Muitos dizem do adversário, eu o perdoo, enquanto que interiormente experimentam um secreto prazer pelo mal que lhe acontece, dizendo-se a si mesmo que foi bem merecido. Quantos dizem, perdoo, e acrescentam, mas jamais me reconciliarei. Não quero vê-lo pelo resto da vida. É esse o perdão segundo o Evangelho? Não, o verdadeiro perdão, o perdão cristão, é aquele que lança um véu sobre o passado. É o único que vos será levado em conta, pois Deus não se contenta com as aparências. Sonda o fundo dos corações e os mais secretos pensamentos, e não se satisfaz com palavras e simples fingimentos. O esquecimento completo e absoluto das ofensas é próprio das grandes almas. O rancor é sempre de baixeza e de inferioridade. Não esqueçais que o verdadeiro perdão se reconhece pelos atos, muito mais que pelas palavras. Isso aí, Ana. Obrigado, Paulinho. Muito bom. Gente, vamos lá, perdão. Nossa, só coisa fácil a gente está conversando, né? Perdão. O nosso perdão, Jesus ensinou, né? Quando perguntou lá para Pedro. Pedro perguntou, Jesus, mestre, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Não, Pedro, 70 vezes 7. O que quis dizer? O nosso perdão deve ser infinito. Por que o nosso perdão deve ser infinito? Porque do mesmo jeito que o próximo erra ou comete erros conosco, nós também erramos, porque nós estamos ainda num estágio de imperfeição. O problema é que o perdão, ele deve ser feito como Jesus ele fez, como foi feito, né? Como ele nos ensinou. Jesus ele passou por todo aquele sofrimento, foi crucificado, foi maltratado, foi violentado, do que a gente sabe e até do que a gente não sabe, porque ele ficou lá preso, sabe Deus o que aconteceu com ele lá enquanto ele ficou preso, que não está escrito em nenhum livro por aí. Vai saber o que fizeram com ele ali, que a gente não sabe. E mesmo depois de tudo isso, quando subiu na cruz e que ele estava lá passando por todo aquele sofrimento, ele ainda olhou para o céu e falou, Pai, perdoe eles, porque eles não sabem o que fazem. Esse é o nível de perdão que realmente um dia a gente vai chegar lá. O que acontece? Nós estamos ainda distantes desse perdão. Como a gente conversou na aula passada, a gente falou sobre o amor, que a gente falou que o amor é um pouco ainda condicional, a gente ama, essa pessoa ama a gente. E o perdão também é um pouco assim. A gente perdoa de acordo com a proximidade que a gente tem com a pessoa, se a gente ama, se a gente considera a pessoa. Às vezes, mesmo a gente amando e considerando a pessoa, muitas vezes a pessoa não perdoa a gente. Então, a gente não perdoa a pessoa também. Então, esse perdão que Jesus ensinou, a gente ainda está muito distante ainda. O que é espiritualidade e o que a gente pode fazer? Jesus ele ensinou para a gente perdoar as ofensas que a gente sofrer. Só que muitas vezes, dependendo de quem foi e como foi, para nós é muito difícil. Que nem teve um exemplo, eu não sei se eu já citei aqui na aula, eu citei acho que em alguns evangelhos. Em uma das primeiras doutrinações que eu tive a oportunidade de trabalhar lá na casa, veio um irmão lá, que ele estava obsediando um irmão encarnado lá da assistência. E o que estava acontecendo? Aí a gente foi lá, passou pela mediunidade lá do médium e a gente estava lá conversando. E aí ele falou que ele estava perseguindo aquele irmão encarnado porque em vidas passadas, aquele irmão encarnado tinha destruído a casa dele, tinha queimado a casa dele. E não só tinha queimado a casa dele, tinha feito isso com a esposa e com o filho lá dentro. Imagina eu falar para que esse irmão perdoar. Eu não sei se eu perdoaria. É só imaginar, né? Se a gente imaginar lá, a gente está lá no trabalho, vai alguém lá, joga um álcool Zulu lá, taca o fósforo lá, fogo e queima lá tudo na nossa casa.
será que a gente perdoaria? Então, para nós, ainda esse perdão do qual Jesus ensinou ainda é meio complicado. Se a gente já consegue fazer realmente perdoar de coração, por quê? O nosso perdão é o quê? Ele ainda é aquele perdão, mas eu perdoo, mas deixa ele lá com Deus lá. Ele vai acertar centavo por centavo aquilo que ele fez ao passar. Eu perdoo a pessoa, mas eu não quero ver essa pessoa nem pintada de azul na minha frente. Isso é perdão? Não é perdão, sabe? Aquela coisa, o perdão ainda não, é o justiceiro dentro da gente. A gente diz que perdoa, mas na verdade, na nossa essência, a gente quer fazer com que a pessoa passe por aquilo que ele fez a gente passar. Então, isso não é perdão. Então, a gente ainda está caminhando, a gente está ainda aprendendo. Então, uma das formas que a gente pode fazer para aliviar isso, para a gente ter esse perdão, é o quê? Foi justamente que eu acabei aprendendo isso junto com nesse trabalho, com esse irmão. Porque aí, o que estava acontecendo? Naquele trabalho, eu estava até soando de conversar com ele, porque nada fazia ele mudar de ideia. Eu falava as coisas, mas não estava nem aí. Ele queria, porque queria fazer com que aquele irmão da assistência pagasse pelo que ele fez. E enquanto ele não pagasse, ele não ia sossegar. E nada do que eu falava com ele adiantava. Até que teve uma hora, muito, com certeza, inspirado pelo mentor, no meio da conversa surgiu o assunto da família dele. Aí eu tive a oportunidade de perguntar para ele, mas e a sua família? Você não gostaria de ter notícias dela? Como será que eles estão? Será que eles estão bem? Será que eles aprovam o que você vem fazendo? Aí foi o momento que ele parou. Porque, na verdade, o quê? A essência dele, a preocupação dele, ele estava fazendo aquilo não por ele, mas pelo sentimento que ele tinha pela família. Como Jesus ensinou, aonde está o seu coração, está o seu tesouro. Então, na verdade, ele estava fazendo isso pela família dele, não era por ele. Então foi um momento onde ele onde o foco dele, que era a perseguição encarnada, ele deixou um pouquinho de lado e passou a ser com quem ele se importava, que era com a família dele. Aí ele perguntou assim, é possível ter notícias dele? Aí, como a gente sempre fala, eu falei para ele, olha, se houver a permissão de Deus e Jesus, com certeza. Aí foi um momento onde ele se abriu, a gente pôde fazer uma oração para ele, e aí depois, né, que eu sempre pergunto, né, eu perguntei para ele, e aí? Aí ele falou assim, eles estão aqui, que eram os espíritos que tinham sido a esposa e o filho dele. Eles estão aqui, eles vieram me buscar. Eles estão pedindo para que eu perdoe. E aí, graças a Deus, ele foi para a espiritualidade. Por quê? Porque o foco dele foi a quem ele ama. Então, muito de nós, às vezes, quando a gente tem esse problema de não conseguir perdoar a falta que a pessoa nos fez, a gente foca no que a gente gosta, nas pessoas de quem a gente ama. Vamos cuidar de quem realmente a gente gosta e de quem gosta da gente. Vamos fazer algo que a gente gosta. Vamos andar no parque, vamos ir no centro espírita, vamos ler um livro, vamos no shopping, vamos fazer academia, vamos fazer algo que nos enriqueça e vamos deixar isso de lado. Porque o que a gente faz? Como a gente não perdoa, a gente guarda um rancor e a mágoa dentro da gente. E isso fica corroendo dentro de nós. Por que a pessoa fez isso? Por que a pessoa tomou essa atitude? Eu não esperava que ela fizesse isso comigo. E aí isso vai corroendo dentro da gente, aí depois, anos depois, vai aparecer um monte de doença da gente que a gente não sabe por que é. Justamente porque existe uma mágoa dentro da gente em relação ao que uma pessoa fez, que a gente não perdoou e está lá dentro da gente. Fica lá comendo dentro da gente, ela fica corroendo lá, e a gente não perdoa e começa a surgir um monte de doença que a gente não sabe de onde é. Justamente começou de onde? Por você não ter perdoado a pessoa. Mas às vezes a gente não consegue perdoar porque é uma pessoa de quem a gente gostava, uma pessoa muito querida da gente, e às vezes feriu muito a gente. Então o que a gente faz? A gente muda o foco. Deixa isso de lado. Não vamos ser os agentes da vingança, porque como a gente estudou na aula passada, dá ruim. Não se conserta uma coisa errada fazendo outra coisa errada. A gente vai acabar se prejudicando. Então, se a gente não consegue realmente perdoar com o nosso coração, deixa isso de lado. Vamos procurar fazer algo que gosta, que nos enriqueça. Porque aí, aos poucos, a gente não vai ficar martelando isso. E aí, no momento oportuno, a espiritualidade vai dar a oportunidade para que a gente se acerte em relação a outra pessoa. Porque aquilo que a gente faz, a gente vai ter que se acertar, mais cedo ou mais tarde. Quando a gente deixa para ser feito com a espiritualidade, é feito de um jeito melhor, onde há aprendizado para ambos. Agora, quando a gente vai lá, enfia a mão lá e faz pela nossa vontade, do jeito que a gente quer, do nosso jeito, é quase 100% que vai dar ruim. Não vai dar certo. A gente vai se prejudicar, a dor vai continuar dentro da gente, porque não vai sarar, isso não vai amenizar, muito pelo contrário. A gente pode até achar que vai haver um alívio, a gente vê aquele irmão sofrendo, mas não vai curar a dor interna nossa, a gente vai estar se endividando perante as leis de Deus, então só tem coisa errada.
Então, por isso que a gente deve, se a gente não consegue realmente perdoar, deixa de lado. Vamos focar em quem a gente gosta, focar nas coisas que a gente gosta de fazer, focar em quem a gente ama, porque isso traz de volta para a gente esse amor que a gente está doando ali naquela atividade ou para aquela pessoa que a gente está fazendo. Então, isso faz com que a gente vai deixando isso de lado, começa a não machucar tanto como machucava antes. É uma forma de a gente estar amenizando e não estar sofrendo isso, para que lá no futuro a gente vá sofrer com outras coisas porque a gente não perdoou. E a gente deve trabalhar esse perdão justamente por quê? Porque a gente erra ainda, a gente não é perfeito. A gente ainda machuca muito ainda. Às vezes uma palavra que a gente fala para a pessoa, a gente machuca, a gente não sabe que machucou. Muitas vezes tem isso, porque aquele negócio, quem bate, não lembra que bateu. Mas quem apanhou, não esquece. Então, muitas vezes a gente faz alguma coisa que a gente nem lembra, que a gente nem falou alguma coisa, machucou a pessoa, a gente nem sabe. Mas a pessoa não esqueceu o que a gente falou. Então, são esses cuidados, muitas vezes, que a gente tem. Por isso que a gente deve perdoar. Porque a gente não sabe. Se hoje a gente está num momento melhor, graças a Deus. Então, vamos trabalhar para a gente continuar, para a gente não prejudicar o mal para a pessoa. Mas no passado, tenha certeza que a gente prejudicou muita gente. Então, se a gente quer o perdão para a gente, também a gente deve perdoar também as outras pessoas. Eu estou quase deixando para outra aula a indulgência. Na aula que vem a gente vai terminar a parte que faltou aqui do nosso capítulo da indulgência e a gente vai lá já para o capítulo 24, onde a gente vai falar amar o próximo como assim mesmo. Outra coisa também fácil da gente fazer, sem tem problema nenhum, coisa tranquila, mas esperamos a presença, mais uma vez, de todos e agradecemos a atenção e esperamos, se Deus nos permitir, nos encontrar na semana que vem. Até lá, então, que Jesus abençoe a todos, fiquem todos com Deus. Até lá, então.